Pois é, João, estamos aqui ó, na entrada, na boca do túnel para o gramado do Mineirão. O Atlético hoje fez o treinamento aqui no estádio, é uma espécie aí de readaptação, porque a gente sabe que o Mineirão sempre foi a casa do Atlético, mas ultimamente o time vem utilizando aí o estádio Independência. Nesse ano foram 7 jogos como mandante da equipe atleticana. Nesse momento os jogadores já estão nos vestiários, o treinamento já acabou e a gente não pode subir no gramado porque a diretoria do Atlético, que acompanhou o treinamento aqui no Mineirão, está lá reunida, batendo papo apenas, né? O diretor de futebol, o executivo Rui Costa e também o presidente, o Sérgio Sete Câmara. Essa é uma conversa importante porque já surgem aí especulações sobre o futuro do técnico Rodrigo Santana, já que o Atlético vem nesse momento de baixa, momento de crise. São 6 jogos consecutivos sem vencer no Campeonato Brasileiro, aliás, 6 derrotas consecutivas, perdeu ontem para o Avaí, o time estacionou no Campeonato Brasileiro e na Copa Sul-Americana perdeu o primeiro jogo para o Colón por 2-1 lá na Argentina. Precisa aqui de uma vitória 1-0, basta uma vitória simples. Agora, por mais gols, aí teria que ser uma vitória por 2 gols de diferença. Então, uma situação complicada que vive o Atlético. Hoje, na entrevista coletiva, o capitão Hever disse também, reconheceu que os salários estão atrasados, mais uma complicação aí para o dia a dia do Atlético, mas tudo isso está sendo deixado de lado porque o Atlético pensa em vencer a Copa Sul-Americana e nada melhor do que uma vitória levando o time à final dessa competição. Entra dinheiro, entra prestígio e tranquilidade para o técnico seguir até o restante da temporada. É um jogo importantíssimo essa na quinta-feira, por isso o torcedor comprou a ideia. Mais de 40 mil ingressos já foram vendidos, o Mineirão aqui estará lotado e a expectativa volta naquela Libertadores. A gente lembra Libertadores 2013, 2014, quando o time conseguiu as viradas aqui no estádio do Mineirão, conseguindo inclusive o título de 2013, tirando a diferença para o Olímpia, conquistando um título importante. Então é aquele mesmo clima que o torcedor comprou. Vamos ver se o Atlético demonstra isso em campo, mostra bom futebol como está faltando ultimamente e consegue essa vitória e também a classificação na final. Essa é a grande expectativa por aqui, João. São quantas derrotas seguidas do Atlético mesmo, hein, Nicolete? São 5 derrotas seguidas na temporada. Nos últimos 9 jogos, são 7 derrotas, 2 vitórias contra... nas quartas de final, né, contra o La Equidad, pelas quartas de final da Copa Sul-Americana, e 6 derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro. Dessa vez foi com um time misto, né, ele preservou alguns jogadores, mas o Atlético nunca tinha conseguido, teve uma sequência como essa, é a pior sequência na história no clube no Campeonato Brasileiro dos pontos corridos. 6 derrotas consecutivas. Foi com um time misto, como eu disse, alguns jogadores foram preservados, a gente viu aqui hoje o Ricardo Oliveira, o Fábio Santos, Elias, o próprio Hever, o capitão. Eles não jogaram essa partida contra o Avaí, apenas 6 jogadores estiveram entre os titulares relacionados para esse jogo contra o Avaí. É força máxima para o jogo contra o Colón, mas vem de baixa, João. É um momento de baixa porque 6 derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro e 5 derrotas consecutivas na temporada. É isso que o time vai ter que reverter nesta quinta-feira. Mas a massa atleticana, como sempre, não quer nem saber. Vai lotar o Mineirão, né? Como chama o torcedor do Atlético? Salão de festas. É isso aí, João. O torcedor não quer nem saber, mais de 40 mil ingressos já foram vendidos. Só que o Atlético, desde que o estádio foi reinaugurado em 2013, o Atlético jogou aqui 31 vezes. São 19 vitórias e 7 derrotas. Dessas 7 derrotas, 3 foram esse ano. 2 pela Libertadores esse ano. O torcedor comprou a ideia, mas o time perdeu aqui jogando no Mineirão e perdeu também para o Palmeiras. O Palmeiras jogando muito bem pelo Campeonato Brasileiro. Então, essas derrotas realmente foram marcantes nessa temporada e vamos ver como é que será dessa vez. Agora o torcedor, mais uma vez, comprou a ideia e vai empurrar o time até o final. O torcedor atleticano, com certeza, marca a presença e vai incentivar até o minuto final. É aquele lema, eu acredito. Será, João? Sim. Não é milagre, Atlético Mineiro, né? Em 2013 rolou muito isso, em 2014 também. Abraço, Nicolete. Qualquer novidade é só voltar aqui no Expediente, hein, amigo? Um abração, hein?
Valeu, Vinícius Nicoletti, lá direto do Mineirão. Otimistas com o Atlético? Dá para passar pelo João, Colônia antes Santa de Fé? otimismo ou não, Pois não. dados aqui do Footstats. Pois não. Nesses 6 últimos jogos de campeonato brasileiro, Sim. que o Atlético perdeu todos. Meu Deus. Nesse período, é o time que menos marcou gols. Fez 2 gols em 6 jogos. Mesmo sendo o time com mais finalizações. Opa. Foi o que mais chutou 97 vezes. 97 vezes e fez 2 gols. É impressionante. Também é o seguinte, é o segundo time que mais sofreu gols. Caramba. E foi também o time que mais trocou passes nesse período. Ou seja, nesses 6 jogos, o Atlético perdeu todos, dominou o jogo, teve mais passes do que os adversários, chutou infinitas vezes ao gol, sofreu mais gols do que quase todo mundo e fez menos gol do que todo mundo. É inimaginável. É muito ruim. Obrigado, Eugênio, porque você acabou dando informações que reforçam a minha pergunta. Em cima disso tudo aí, otimistas com o Galo para quinta-feira? João, não? Não? Eu nem queria falar porque o Galo derruba o comentarista aqui, porque quando eu acho que ele vai, ele não vai. Se bem que agora tem a grande chance de inverter o placar, não é? Porque o Galo nos últimos 3 anos tem sido assim, pode ver. Você acha que ele vai dar aquela sequência... 1-0 basta, né? 1-0 basta para tudo. Isso é uma vantagem, né? Só que não faz gol, então... Para quem não faz gol, fez 2 gols nesses jogos que o Eugênio citou, fazer um vai ser pauleira. Se acertar o pé e colocar o... Será que já contaram para os jogadores do Galo que para a bola valer alguma coisa tem que entrar no gol? Porque às vezes os caras podem estar achando que chutar... Né, fora do gol, valeu americano, por vai saber. Porque... 50 chutes para fazer um gol, quase. Mas isso é um absurdo, né? Eu quero imaginar, quero entender que é muito chute de longa distância. Para você ter um índice de aproveitamento tão ruim... Também, mas tem perdido gol na cara do gol, então, viu? Mas o Galo tem chutador, o Otero, o Casares, gente que arrisca... Bola na trave. Que arrisca de longe. Quando você chuta de longe, a tua chance de acertar é menor. De fazer o gol é menor. O Ricardo Oliveira já não goza de tanto prestígio. Então, realmente tem um problema. Mas o Colômbia é um time que ele é muito cascudo, muito forte no cemitério de elefantes. Agora ele vai estar no terreiro do Galo. Uma coisa é jogar no cemitério de elefantes, a outra agora no terreirão do Galo. Concorda? Boa. Então, de repente, por mais que o Galo não esteja tão bem assim, é possível, claro. Eu acredito. Eu acredito. Agora, o Rodrigo Santana tá na mira, né? Coisa do nosso futebol. Ele está até durando muito, as pessoas comentam em Belo Horizonte que ele ainda persiste no cargo. Mas por que temos que ser otimistas apesar dos números que o Eugênio trouxe? Um jogo completamente diferente do que foi no passado até agora. Representa alguma coisa? A estatística representa. São dados de 6 jogos que o Eugênio trouxe para cá. Mas a partir do momento que haja ali o início da partida, esses números deixam de existir. Vamos ter outros números pela frente. E um golzinho só, que ele acerte uma vez, um chute a gol, classificou o Galo. Mas os números não indicam que o time está com dificuldade em fazer gol? Evidente que indicam. E é isso que ele precisa fazer gol. E está tomando gol. E está tomando gol, que é um problema. Ontem, sério. por exemplo, eu acompanhei o primeiro tempo do Atlético, foi muito ruim contra o Avaí lá na ressacada. Foi muito ruim. Muito fraco mesmo. O Atlético foi pressionado. Evidente que os principais jogadores não estavam em campo ontem. No segundo tempo, o time deu uma melhorada, criou algumas oportunidades, teve chances também, né? Teve um pênalti a favor do Avaí que o Avaí desperdiçou, poderia ter aumentado o placar, consolidou a primeira vitória dentro de casa do Avaí. Mas eu não consigo enxergar um negativo acentuado, apesar dos números que não são bons realmente. Joga em casa, o torcedor, pelo menos a informação que você tem, já tem quase 40 mil ingressos comprados. O Mineirão estará cheio. Então, é um motivo a mais e é a única maneira que o Galo tem de salvar o ano de 2019. Apesar do presidente no ano passado, ter desmerecido a Sul-Americana, né, de campeonato de segunda classe, alguma nada coisa. Como um dia após nada, né? E exatamente, a gente vive para aprender, né? A gente vai morrer aprendendo, né? Porque você tem que tropeçar para aprender, levantar e seguir vida, seguir adiante. E o presidente de clube não é diferente, né? A empáfia às vezes faz mal. Nesse momento o Galo está... Estou com o Rodrigo aqui. Os atabaques vão soar fortíssimos do terreiro do Galo amanhã, meu amigo. Eu não vejo o Galo fora, não. Na quinta, desculpa. Rodrigo Santana, que é a questão sugerida aí
pelo João, né? Se corre risco ou não. Corre risco, João. Agora é interessante que também o Galo não sabe se mantém um cara jovem, com qualidade, vai tirar ou agora. se daqui a pouco tira e traz um outro medalhão. Não, porque o Rodrigo Santana é o Thiago Largue versão 2019. Mais recente. É porque com o Thiago Largue foi a mesma coisa também. Na reta final do campeonato mandaram embora e trouxeram o Levi. Manda um cara experiente, vem o Thiago Largue. História parecida. Aí aposta, não dá tantos subsídios para o cara fazer um grande trabalho. Vamos voltar mais um ano? Arranca. Levaram o Micali, aí trocaram o Micali pelo Oswaldo Oliveira. Boa, bem lembrado. É verdade. É repetição. É que o Micali... Será que teremos o mesmo roteiro? É que o Micali... Quer dizer, o Oswaldo Oliveira é figurinha carimbada, né? Pode até ser que aconteça. Ele sai do Fluminense e volta pra lá. É que o Micali já chegou com status de campeão olímpico. Mas ainda era um técnico. Mas era novidade, sem dúvida. Então, quer dizer, novidade, experiência, medalhão. Aí, novidade, experiência, medalhão. Novidade, qual é o próximo passo? Experiência, medalhão. E no que dá? Nada. Mas já aprendeu, né? Fixa... Não é possível que não tenha aprendido, né? Não sei. 2 anos consecutivos errando no mesmo atacada. Uma coisa aprendeu. Que a Sul-Americana é importante. É importante para chegar à Libertadores. Aí começa o ano seguinte com o medalhão. Derruba, vem outro. Essa declaração do presidente... Gente, o Roger Machado também não foi assim? O Roger chegou, foi campeão mineiro e logo depois levou um chega para lá. Essa declaração do presidente vai contra a história do Galo. Porque o Galo é o clube brasileiro mais bem sucedido na antiga Copa Comebol, que é a mãe da Copa Sul-Americana. Assim como a gente tem na Europa a Copa da UEFA, veio a Liga Europa, a Copa Sul-Americana é a mamãe. O Galo tinha tradição, foi 3 vezes a decisão, ganhou 2 e perdeu 1. E ainda tem uma Recopa Sul-Americana, tem uma Libertadores, ou seja, o Atlético pode ganhar mais um título internacional da sua carreira, esperamos todos em breve, né, na sua vida, né? Eu sei que esse não é o momento, a gente vai falar mais tarde, mas só para comparar a situação dos 2 brasileiros, então é o momento. A situação do Atlético, por mais que eu não tenha otimismo aqui, né, que foi o termo usado, ela é mais fácil de ser revertida do que a do Corinthians. Isso também é óbvio que eu estou dizendo. Eu também acho. Apesar do futebol que o Atlético está... O Atlético consegue jogar menos do que o Corinthians nesse momento, por incrível que possa parecer.